Olá, meus queridos do oitavo ano, tudo bom? Espero que estejam todos bem, cumprindo aí o isolamento, certo? Para evitar essa contaminação. Bem, meus amores? Hoje vou começar a aula de um jeito diferente, certo? Para compreendermos o conteúdo, eu vou voltar no tempo muito exatamente em 326 antes de Cristo. Tio, o que foi que aconteceu nessa época? Calma, crianças. A batalha de Hidaspes, certo? Onde Alexandre comandava seu exército, certo? Macedônio, sobre ele queria dominar uma região lá na Índia. Para sua grande surpresa, ele foi atacado por um exército de elefantes. Mais uma vez, o elefante não estava lá segurando uma espada ou uma estaca, não, tá? Homens comandavam, né? Estavam montando nesse elefante e essa foi a grande surpresa para Alexandre. Ele venceu essa batalha, no caso, tá, meus amores? Mas deu um pouco mais de trabalho. Seguinte, o homem em 326 a.C., ele tinha um conhecimento. O conhecimento era globalizado. Ou somente as pessoas da Índia, que tinham o costume de ver o elefante, ter o elefante ali, iriam conhecê-lo. Não tinham conhecimento, né? Lógico, o elefante tinha inúmeras vantagens para uma guerra. Pele altamente grossa, né? A pele do elefante ela é muito grossa, né? Então, as armas dos soldados de Alexandre não conseguiam ferir aquele animal. A questão do olho, poderiam machucar o olho. Gente, eu estou falando isso em 326 a.C., tá? Não é agora. Então, por favor, não estou falando em maltratar animais. Mas a questão da guerra, o contexto da situação. Machucar o olho. Eles não conheciam aquele animal, certo? E lógico, o elefante iria se deixar machucar, a patinha do elefante pisando no seu pé. Você imagine a situação, você é ferido, vai ao chão e o elefante ainda passa por cima. E aí? Como é que esses homens iriam enfrentar, né? Mas Alexandre, um general bastante hábil, né? Ele é um dos poucos na história que eu percebo quanto historiadora que ele está à frente. Ele não está ali para comandar, ele dava a cara a tapa, certo? Ele estava à frente do seu exército, dando o exemplo. Então Alexandre conseguiu vencer essa batalha. Agora voltando para o nosso conteúdo, né? Fui lá na história, lá atrás, agora voltando, certo? A gente vai falar no capítulo 3 sobre iluminismo. Certo? Iluminismo, meus amores, é um movimento, costumo dizer, que é um movimento onde o homem vai às luzes do esclarecimento, certo? Ele deixa de ser aquele homem que acredita em crendices, em lendas e vai à ciência, certo? Isso, lógico, bate de frente com a igreja. Por quê? Dessecar corpos, conhecer anatomia, isso é totalmente, naquela época, a igreja era totalmente contra. Ele achava que estavam profanando o corpo, certo? Leonardo da Vinci foi considerado um profanador de corpos, porque ele pegava os corpos, né, de indigentes, que não tinham família, e ele ia retirando a pele e ia produzindo os desenhos. Muita coisa que estuda-se hoje na faculdade de medicina advém da onde? Lá quando Leonardo da Vinci começou a produzir esses desenhos. Hoje em dia os desenhos de Leonardo da Vinci são usados, não são isso, mas Leonardo da Vinci foi o pioneiro nessa técnica. Imaginou aí
Descobriu-se o quê? Que o coração está do lado esquerdo. Isso é tudo estudo da anatomia, certo? Apesar da igreja ser altamente contra. Então, os iluministas, esse movimento foi criado dentro das universidades europeias e foi além dos muros da universidade, certo? Eles construíram uma enciclopédia, certo? Onde datavam o conhecimento que eles iam tendo, certo? Sobre o funcionamento de máquinas, sobre a anatomia de alguns animais, anatomia do próprio corpo humano, certo? Então, tudo isso era estudado dentro, né, do iluminismo. O homem estava saindo daquela fase de ser teocêntrico, onde Deus era o centro da sua vida e estava tomando as rédeas do seu destino. Eu gosto de usar esse termo porque eu acho que fica mais esclarecido para vocês, certo? Ele estava tomando as rédeas para si. Opa, eu nasci pobre, mas se eu me esforçar, eu consigo assim mudar a minha situação financeira. E ele já estava, né, se desatrelando da igreja. A igreja estava perdendo, né, esse poder sobre a vida do homem, o poder social, digamos assim, certo? As artes, a ciência, né, começam vocês imaginam uma arte dessa ser produzida, certo? Você percebe profundidade. A técnica usada é o que? A luz. O que eles queriam mostrar, tá mais iluminado. Então, chamou a atenção, né, do ensinamento, de passar o conhecimento, certo? Inovações científicas, todo um avançar das coisas, certo, meus queridos? Espero que tenham gostado desse meu exemplo para complementar a aula do professor Romildo. Beijo, beijo e até a próxima. E não esqueça de realizar as atividades, viu, minhas crianças? Tchau, tchau.